Yellowstone, o primeiro parque nacional dos Estados Unidos e lar de um dos maiores vulcões do mundo. Sob os belos geysers e cachoeiras, uma erupção 1000 vezes maior do que qualquer outra na história humana está à espreita. Já aconteceu antes. Menos de 1 milhão de anos atrás, devastou mais da metade do continente e pode acontecer outra vez. There will definitely be additional eruptions in this area. E não apenas uma, mas uma série de erupções monstruosas. 1 milhão de vezes mais letais do que a bomba atômica. It's absolutely devastating. Everything would be killed. Destruirá milhares de quilômetros quadrados de terras e causará incontáveis mortes no noroeste americano. It'll just be over. It'll be toast. It'll be finished. Hoje iremos às profundezas da Terra para investigar o vulcão e revelar pela primeira vez a fonte de seu poder. Descobriremos o que acontecerá quando o gigante adormecido de Yellowstone despertar e provocar um mega desastre. Mega desastres. A erupção do vulcão de Yellowstone. A dança dos geysers é um dos mais belos espetáculos da natureza. É um dos motivos que leva milhões de visitantes ao mais antigo parque nacional dos Estados Unidos, o Yellowstone. Em 1872, a beleza deslumbrante da região inspirou o presidente Ulysses S. Grant a preservar esses 2 milhões de acres de florestas no Wyoming e desde então o parque tem sido um paraíso para os amantes da natureza. Magníficas fontes quentes, piscinas de lama, lagos misteriosos e a mais célebre atração, o Velho Geyser, estão entre suas maravilhas da natureza. Mas sob essa beleza primitiva, oculta-se uma ameaça. A 8 quilômetros das cachoeiras e dos picos das montanhas, encontra-se o centro de um enorme vulcão, um caldeirão de rocha derretida do tamanho do Monte Everest. Ao longo de vários milhões de anos, ele tem se enchido de lava e, tal como uma bomba relógio, finalmente explodirá. We don't know how long it's going to just sit there before it decides to go off. Se entrar em erupção no futuro, como já aconteceu no passado, o vulcão de Yellowstone arrasará tudo em um raio de 160 quilômetros e desequilibrará a vida no globo durante anos. O primeiro alerta será o aumento da atividade sísmica. O solo se elevará com o aumento da pressão da rocha derretida. There would be a lot of ground deformation, and then if it was moving up slowly enough, we would actually start seeing large changes in the geyser basins. Por fim, a lava romperia a superfície da Terra com uma explosão 10 vezes maior do que a do Morro Santa Helena. Um furacão de gases quentes se espalharia em todas as direções enquanto a nuvem de cinzas atingiria 24 mil metros de altura. Já maior do que todas as catástrofes naturais, esse seria apenas o começo da erupção do vulcão de Yellowstone. Dias depois, começaria uma segunda imensa erupção, depois mais uma. Logo, uma série de monstruosas explosões de 80 quilômetros de amplitude espalharia rocha derretida e gases em combustão por toda a região. Certainly within 100 miles of Yellowstone, there wouldn't be much that was not destroyed. A nuvem de cinzas cercaria a atmosfera terrestre, baixando as temperaturas e arrasando a agricultura mundial. Por que sabemos que irá acontecer? Porque já aconteceu antes. As evidências estão gravadas no registro geológico de supervulcões do passado. Há 1.500 vulcões no mundo todo, mas menos de 10 são supervulcões com potencial não só de destruir a área ao redor, como de criar um desastre global. E o de Yellowstone é um deles. Imagine something 10,000 times the size of Mount St. Helens. It's almost unimaginable. A diferença dos vulcões convencionais com a cratera no topo de uma montanha, a do Yellowstone é tão grande que só pode ser vista do alto.
Essa é a borda de uma monstruosa cratera chamada Caldeira, que caiu na câmara de magma na última supererupção. É tão grande que poderia conter a cidade de Los Angeles. People drive 35 miles, 45 miles commuting to work in that. Well, that's the distance across this caldera. E essa é apenas a última de 3 imensas caldeiras formadas nos últimos 2 milhões de anos. The volcanic history of Yellowstone is really marked by these 3 giant cataclysmic eruptions of the scale that we haven't seen in, history of man, really. The first eruption vented somewhere around 600 cubic miles of material. And if you took all of that and you spread it out over the state of Texas, you'd have about 12 feet thick of deposits. A segunda erupção foi centenas de vezes maior do que a do Morro Santa Helena e foi a menor das supererupções de Yellowstone. A mais recente, chamada Rio de Lava, ocorreu há 640 mil anos. O homem primitivo ainda não surgira nessa época. Exóticos animais pré-históricos habitavam o continente norte-americano. Mas 8 quilômetros sob a superfície terrestre, um caldeirão de magma 3 vezes maior do que a cidade de Nova York começava a ferver. There would have been hundreds to thousands of earthquakes becoming fairly large, so there'd be a lot of shaking as the hot rock was moving up. 1 milhão de toneladas de rocha derretida com quase 1000 graus Celsius de temperatura pressionava a superfície. De repente, jatos de água fervendo explodiram através das rachaduras na superfície terrestre. Centenas de geysers irromperam ao longo de 1.300 quilômetros quadrados. We get explosions out of the hydrothermal system that put holes in the ground as big as a mile across. So they're big events. Mas foi apenas o preâmbulo do fenômeno principal. Após dias de crescente atividade sísmica sob a pressão do magma e dos gases superaquecidos, teve início a última erupção do vulcão de Yellowstone. Material may have started to leak out of one side, perhaps forming part of the edge of the fracture zone. As you start to decrease the pressure, it starts to then explode. Com a potência de uma bomba de hidrogênio, uma nuvem monstruosa de cinzas quentes e rocha derretida projetou-se na estratosfera com velocidade supersônica. Os fragmentos mais pesados caíram no chão, transformando-se em colossais fluxos piroclásticos. It was sort of like a hurricane made up of 800-degree ash and pumice and hot gases. Just wipes things out completely. Ao longo de quilômetros, esses rios de cinzas e gases cozinharam animais vivos e varreram florestas inteiras. They extend actually outside of Yellowstone into Idaho and into the Teton region. Some of this material flowed down and actually covered parts of the floor of Jackson Hole. So these things extend tens of miles away from the actual eruption location. Durante dias, o vulcão de Yellowstone continuou a verter toneladas de escombros e a devastar a região. Então, do outro lado da caldeira, ocorreu mais uma colossal explosão, seguida de outra. Uma após outra, as erupções lançaram mais lava e rocha pulverizada na atmosfera. Typically, when these eruptions begin, they begin at a single vent, and the event may then get larger, moving out along some sort of a fracture system. Yellowstone se tornara uma supererupção. Seus devastadores efeitos atingiram o mundo inteiro. A última supererupção do vulcão de Yellowstone ocorreu há 640 mil anos. Começou como um único e imenso vulcão, mas logo se transformou em uma série de erupções, explodindo com toda a força de um supervulcão. The entire sequence of pyroclastic explosions that formed the Yellowstone caldera may have taken as little as 2 weeks to happen.
Fluxos piroclásticos se espalharam pela região, calcinando milhares de quilômetros quadrados. Nuvens de cinzas se fundiram em uma gigantesca coluna de fumaça. Os ventos a impeliram e o céu se escureceu ao longo de centenas de quilômetros. During the eruption of all this material, that's when the caldera would have started forming. Como demonstração final da fúria da natureza, centenas de quilômetros quadrados de montanhas afundaram centenas de metros no poço de magma fervente. The Gallatin Range and the Madison Range and the Mount Washburn Range to the north continued somewhere into the Yellowstone region. These mountain ranges were destroyed. Now, when I say destroyed, I don't mean they were blown to smithereens into the atmosphere. Much of it just fell back into the magmatic system, just fell back into the cauldron, if you wish, up the caldera itself. We're talking about mountains that might be 12,000 feet high that are now, the ground surface is on the order of 8,000 to 9,000 feet high. So 3,000 foot of mountain that is no longer there. Finalmente, após semanas de atividade constante, o vulcão de Yellowstone se acalmou. Mas a devastação estava longe de terminar. Um desastre global estava em vias de começar. 2,5 trilhões de toneladas de cinzas vulcânicas foram dispersas pelo vento e cobriram 5.000 quilômetros quadrados de planícies, destruindo parte da vegetação do continente. Volcanic ash that's ejected high up into the atmosphere and then falls many, many miles away, that goes as far as Louisiana and some of the states along the Mississippi River. So, quite an ash cloud. As partículas mais leves continuaram na atmosfera durante mais de um ano, fazendo as temperaturas despencar no hemisfério. It acts as a veil and cuts out the sunlight, and so it cools the climate below. I think there would certainly have been climatic changes due to Yellowstone. We estimated 3 to 5 degrees Celsius drop in temperature, which is quite severe on a global basis. 5 graus bastaram para eliminar boa parte da vegetação tropical do planeta. No ano seguinte, animais morreram de fome enquanto as cinzas continuavam a bloquear o sol. O planeta levou anos para se recuperar, para que a luz do sol chegasse à superfície da Terra, para que as plantas brotassem através das cinzas, para que os animais repovoassem o continente. A erupção do vulcão de Yellowstone, há 640 mil anos, mudou a face da América do Norte. Mas essa não foi a única erupção a atingir a região. Além das 3 caldeiras encontradas perto do Parque Yellowstone, os geólogos descobriram uma série de erupções e supererupções que remontam a 16 milhões de anos. There have been a series of volcanic eruptions similar to those that occur at Yellowstone. And there are all sorts of calderas that are preserved in the Snake River Plain in Idaho and extending back into Nevada. Até hoje, 15 caldeiras resultantes de 140 grandes erupções já foram mapeadas. Formam uma trilha que se estende do noroeste ao sudoeste e indicam o que os geólogos chamam de áreas quentes. A área quente é uma extensão do manto terrestre que contém uma grande concentração de rocha parcialmente derretida. There is an area within the Earth's mantle, deep underneath where we live, that is molten. And it's causing a lot of heat to rise towards the surface, and that heat causes melting in the crust. And so we get large magma chambers. Ocasionalmente, com o aumento da pressão, o magma sobe para a superfície e explode. There are 20 or 30 hotspots around the Earth's globe. Such places as Hawaii and Iceland. These are long-lived zones of active volcanism. As ilhas havaianas foram criadas uma a uma ao longo de milênios por um vulcão submerso. Embora pareça que o vulcão se moveu ao longo da superfície da Terra, na verdade a rocha derretida permaneceu estacionária. Foi a crosta terrestre que se deslocou. O mesmo ocorre com a área quente de Yellowstone. Sobre sua câmara de magma, a placa norte-americana desliza lentamente para o sudoeste cerca de 1 polegada por ano. Com cada nova erupção, uma caldeira se forma em direção ao norte.
We find calderas all the way back into northern Nevada, and it's possible that there have been as many as 50 eruptions just as big as some of the ones that have come out of Yellowstone. Com um histórico de múltiplas erupções cataclísmicas, o supervulcão de Yellowstone está se tornando o mais estudado do mundo. Suas centenas de terremotos anuais, milhares de geysers e a gigantesca câmara de magma o tornam uma das regiões mais geologicamente ativas. This thing is a breathing system, and it's a dynamic system. So I called it a living, breathing, shaking caldera. No âmago dessas supererupções, podia haver uma pluma mantélica, um afloramento de rocha derretida das profundezas da Terra. Mas não se tinha certeza. Recentemente, os cientistas têm usado sistemas de monitoramento extremamente sensíveis para obter dados de terremotos no mundo inteiro. Os dados ajudaram a criar a primeira imagem em 3D da fonte de força do vulcão de Yellowstone. Once we put out an array of seismographs with sufficient resolutions, like getting a high resolution CAT scan, we saw that this thing was going off laterally about 150 kilometers to the northwest, and it is basically coming up from a depth of about 600 kilometers. A fonte de magma de Yellowstone está a 700 quilômetros da superfície e, surpreendentemente, não debaixo do parque, mas a 250 quilômetros de distância, sob a fronteira entre Montana e Idaho. It was totally unexpected and would not fit into anyone's textbooks or classic ideas. Enquanto a pesquisa continua, os cientistas percebem que, na verdade, sabem muito pouco sobre o vulcão de Yellowstone. Since humans haven't seen an eruption of this magnitude, we're somewhat challenged to know exactly how the systems work. Mas uma coisa é certa. Se o vulcão de Yellowstone voltar a entrar em erupção, os fluxos piroclásticos destruirão quase tudo ao redor e a nuvem de cinzas causará estragos no mundo todo. Prever a erupção pode ser uma questão de vida ou morte. Yellowstone. A beleza natural do parque pode algum dia transformar-se em um tenebroso pesadelo. De um momento para outro, o gigantesco vulcão pode despertar e explodir, ameaçando todo o planeta. Ao contrário da maioria dos desastres, como tornados e furacões que são efêmeros e localizados, uma supererupção em Yellowstone causaria efeitos globais durante anos. Seria comparável à queda de um asteroide, um fenômeno capaz de mudar a história da humanidade. For a long time, Earth history was gradual changes, slow changes over long periods of time. And now we realize that every once in a while, boom, out of the sky comes something catastrophic. Os cientistas acreditam que um asteroide causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Mas novas descobertas sugerem que vulcões também podem causar devastação em escala global. Um dos primeiros vulcões alimentados pela área quente de Yellowstone criou um lúgubre cemitério 1.600 quilômetros ao sul. 12 million years ago, the wildlife in Nebraska was similar to what we have in Africa today. We have elephants, rhinoceroses, camels, horses related to zebras, all kinds of critters that aren't here anymore. Os ossos desses animais descobertos no norte de Nebraska revelam a força destruidora do vulcão de Yellowstone. Estavam enterrados sob metros de cinzas, fragmentos vulcânicos indicadores de uma supererupção. We first thought that maybe all these critters had been buried alive in ash, like the people at Pompeii. But the more closely we looked at the fossils, it turns out that wasn't true. Os ossos exibiam evidências de uma estranha doença que teria causado a morte dos animais. It has the extra growth of bone on the leg bones and on the jaws. O crescimento ósseo é um sintoma da doença de Marie, um raro distúrbio pulmonar causado pela inalação de grande quantidade de cinzas ou poeira. Well, this is a jawbone of a camel from the ash bed. This shiny bone here is healthy. It's normal fossilized bone. And you can see where the healthy bone stops and this new growth begins. You can see the color changes and the texture changes.
It looks like a sponge, and this is the diagnostic feature of HPOD, or Marie's disease. Voorhees acha que as cinzas do vulcão de Yellowstone causaram a doença de Marie nos animais. Ash is nothing but very small pieces of glass. That's how you can tell volcanic ash from other types of fine powdery rocks, is that volcanic ash sparkles because it's made out of little teeny pieces of glass. Durante uma supererupção, a enorme pressão leva a rocha derretida a explodir e a transforma em minúsculos fragmentos de vidro, que viajam com o vento e pousam a centenas de quilômetros de distância. Just as soon as the volcanic ash fell, the whole landscape for thousands of square miles was covered with this very fine powder. And every step that those animals took, they would raise a cloud of ash. And they just kept breathing it day after day after day. So what we think happened to the animals is that they breathed this material night and day until their lungs just gradually gave out. Os animais das planícies de Nebraska morreram sufocados pelas cinzas uma semana depois da erupção de um supervulcão a 1.600 quilômetros de distância. Volcanoes can kill at a distance. I really wouldn't have bet 20 years ago that a volcano 1,000 miles away could actually cause mass death, but ashfall has made a believer of me. Mais recentemente, em 1815, a erupção na ilha Tambora, na Indonésia, provou que as cinzas podem matar indiretamente através de drásticas mudanças climáticas. 50 vezes maior do que a do Monte Santa Helena, o impacto do vulcão de Tambora foi avassalador. A erupção reduziu a montanha em 1.200 metros, enquanto quase 150 milhões de toneladas de escombros eram expelidos. A nuvem de cinzas podia ser vista por centenas de quilômetros. The cloud went over India, darkened the sky, and caused the temperature to go down. The temperatures went below freezing. Demorou quase um ano para que as cinzas se espalhassem pelo resto do planeta. Mas, quando se espalharam, o resultado foi espantoso. Em 1816, um jornal da Nova Inglaterra publicou esse relato. Neve e granizo começaram a cair às 10 horas da manhã e a tempestade continuou até a noite, acompanhada por um vento cortante. Era verão, 15 de junho. There was, in some places, essentially no summer. In the eastern United States, there was snow and ice in June, July, August. They replanted the crops died, they replanted them again. O tempo extraordinariamente frio chegou à Europa a 14 mil quilômetros de Tambora, provocando caos no continente. 1816 was the last time there was widespread starvation in Europe. That's never happened since. And it's almost certainly involved with the eruption of Tambora. Mas a fúria da erupção do Tambora nem sequer se compara com a de uma supererupção em Yellowstone. The Tambora eruption is on the order of 50 to 100 times smaller than these large sort of supervolcano eruptions out of Yellowstone. Menor ainda do que Tambora foi a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, que devorou aldeias a uma distância de 320 quilômetros. Apesar de seu tamanho modesto, o vulcão de Pinatubo alterou o clima global durante anos e pode ter causado os destrutivos furacões Andrew e Iniki. After the eruption of Pinatubo, there was a definitely measurable change in the global temperature as a result of that eruption. It was on the order of 2 degrees for the year following the eruption. Pode parecer pouco, mas uma redução de 2 graus na temperatura global durante um longo período pode causar tempestades violentas e exterminar parte da vida vegetal. Pinatubo foi 100 vezes menor do que a última supererupção em Yellowstone e provocou efeitos cataclísmicos em todo o globo. Imagine do que o Yellowstone é capaz. Na recente história geológica, apenas a colossal erupção de Toba, na ilha de Sumatra, pode se equiparar às dimensões do Yellowstone. E essa erupção, há cerca de 70 mil anos, quase destruiu a raça humana. Well, Toba is the largest supervolcano that we know about. There's now a large lake called Lake Toba, which is the hole out of which the eruption came.
A erupção durou 2 semanas e lançou uma camada de 15 centímetros de cinzas sobre a Índia. Mas o maior impacto do Toba se fez sentir a meio caminho do outro lado do planeta, na África. Na época da erupção do Toba, a população de homens primitivos deve ter sofrido uma redução drástica. Aparentemente, ocorreu uma contração da população humana e seu número passou de centenas de milhares a apenas poucos milhares. We know from the genetic data that something happened in the human history, in the history of our species, that reduced the amount of genetic variation a lot. And the argument is all about what was the nature of that event. One possibility is that there's some catastrophe that happened 70,000 years ago, like the Toba supervolcano, that just wipes out plants and animals and humans all over the earth until there's hardly any of them left. A gigantesca explosão do vulcão Toba, mais de 25 vezes maior do que a do Tambora, provocou uma mudança catastrófica no clima. Amostras de núcleos de gelo sugerem que a temperatura média diminuiu cerca de 20 graus durante anos após a erupção, exterminando a vida vegetal em todo o planeta. Regiões tropicais como a África teriam sido as mais atingidas. Africa is where we were at the time. And so it would affect us directly. And secondly, it's the tropical vegetation that never experiences cold temperatures, so has no adaptations for cold temperatures whatsoever. As frias temperaturas eliminaram boa parte da vida vegetal africana e a fome resultante pode ter dizimado a maioria da raça humana. Os 6,5 bilhões de pessoas que habitam a Terra hoje podem ser descendentes diretos dos poucos que sobreviveram à erupção do vulcão Toba. Se uma única erupção como a do Toba é capaz de quase destruir a raça humana, quais as consequências de um vulcão semelhante hoje? When a large giant eruption were to occur, I think there's little that man can do about it. The biggest thing we have to do first is understand them. Por isso, os cientistas estudam todos os aspectos do vulcão de Yellowstone. Suas descobertas podem ser a chave para nossa sobrevivência. O Parque Nacional de Yellowstone é um dos maiores tesouros naturais dos Estados Unidos, mas sua superfície esconde um fenômeno capaz de uma extraordinária destruição. The sense of scale of the catastrophic eruptions for Yellowstone is very hard to grasp. Há 640 mil anos, um supervulcão em Yellowstone devastou a região. Hoje, os cientistas monitoram os movimentos do solo para descobrir quando uma nova erupção poderá ocorrer. We don't know exactly what happens before a super eruption takes place and how much time one has before the eruption actually goes off. A ondulação do solo, por exemplo, pode indicar o movimento do magma e sinalizar o perigo. Esses movimentos afetam pequenas distâncias ao longo de muito tempo. Por isso, os cientistas instalaram por todo o parque 12 estações de controle com sistema de posicionamento global capazes de detectar pequenos movimentos do solo. Os geólogos também têm uma visão ampla da situação. We use satellites in this case to take pictures of the ground as it's moving over time. And so we can compare two different passes of the satellite that are perhaps a year apart and make a map of how much different spots on the ground have moved. Com esses instrumentos, os geólogos conseguiram documentar mudanças na caldeira e suas constantes oscilações ao longo do tempo. Segundo dados recentes, a maior parte da caldeira está se elevando. What we've seen has been uplifting now at rates of 6 to 8 centimeters per year. Those are very high rates. A elevação mais dramática se dá ao norte do lago de Yellowstone, em uma área que os geólogos denominam cúpula ressurgente. And we have within this caldera these orange areas here. These are resurgent domes. These are areas that are uplifted while the caldera was collapsing and subsiding. Para os geólogos, essas duas áreas foram erguidas pela câmara de magma quando a caldeira foi formada. Achavam que ainda havia magma dentro das cúpulas, sustentando essas áreas.
mas só puderam ter certeza há pouco tempo. Já vimos esse modelo de pluma magmática de Yellowstone, o tubo através do qual a rocha derretida vai do núcleo terrestre à câmara de magma. Com dados semelhantes, os geólogos criaram essa ilustração em 3D da câmara de magma abaixo da caldeira de Yellowstone. This is a three-dimensional image like a CAT scan or an X-ray of the Earth. Is giving us an image of what we think is the magma system that drives Yellowstone. A câmara em formato de U conteria mais de 1.250 quilômetros cúbicos de rocha derretida, 100 vezes mais do que a câmara de magma de Pinatubo, e está a apenas 8 quilômetros da superfície. O que preocupa é a elevação mais acentuada localizada pelos satélites estar diretamente acima de um pico da câmara. Isso sugere que a câmara de magma está se expandindo e que o pico está pressionando a superfície terrestre. Outra área com relevante deformação do solo fica próxima à bacia do Geyser Norris, a mais quente e instável do parque. Norris Geyser Basin is one of the most dynamic of the hydrothermal areas at Yellowstone. It's always changing, we're always noticing new things that are happening. Há poucos anos, as imagens dos satélites revelaram a maior elevação de Yellowstone nessa área, mas recentemente mudou de direção e está baixando. It's not actually within the Yellowstone caldera, yet it's one of the highest temperature thermal areas in the park. And it is possible that there is some magma extending to the north beneath that region. A causa da volatilidade da bacia pode ser o magma ou outro integrante das atividades vulcânicas, o terremoto. The earthquakes are essentially the heartbeat of the system. They're an integral part of the active, if you wish, mountain building and volcanism of Yellowstone. Assim como fogo e fumaça, vulcões e terremotos são inseparáveis. A pressão do magma que pode causar uma erupção também força o solo a se deslocar, provocando terremotos. Podem ser os sinais de uma erupção iminente. The two main precursors to a volcanic eruption, seismicity and ground deformation, are very carefully monitored in Yellowstone. Nesse modelo, cada ponto vermelho representa um terremoto. Centenas de terremotos são detectados na região do parque a cada ano. Recentemente, a maior atividade sísmica tem ocorrido sob duas áreas do parque. So you can see we have earthquakes that are concentrated on the north side of Yellowstone coming down through the park and then out extending on the east side of the Teton Fault right here. Os geólogos se preocupam quando um foco de atividade sísmica coincide com uma área de terreno instável. É o que está acontecendo na bacia do Geyser Norris. Há dezenas de falhas geológicas no local. That's very critical because if magma is starting to move up, we would expect to see a bulging in an area and associated earthquakes as the ground starts to crack. Teme-se que as falhas que compõem a zona sísmica rachem sob a pressão do magma, causando uma erupção. Os geólogos também observam os geysers, fontes de água quente e vulcões de lama do parque, buscando mudanças drásticas de temperatura e conteúdo químico, tudo que possa indicar maior movimento do magma. No momento, os geólogos não creem que uma erupção seja iminente, mas se a temperatura da água subir, o chão começar a se elevar ou a atividade sísmica aumentar, uma outra erupção poderá estar a caminho. I think that we are smart enough as geoscientists now that we would probably have weeks to perhaps months of indicators before anything like that would occur. No entanto, prever o momento preciso de uma erupção está longe de ser simples. Os cientistas já se enganaram no passado. You've seen it in Yellowstone. There's bulging, there's vibrations, there's increased seismicity. There's all the things one would expect and go, oh, uh-oh, we're in trouble. And then, nothing. Aí reside o problema. Podemos monitorar o vulcão, mas isso pode não bastar para prever uma possível erupção. O Monte Santa Helena foi o vulcão mais estudado da história e explodiu antes de a área ser evacuada, matando 56 pessoas.
Apesar da localização remota, a erupção do Yellowstone pode ameaçar milhares de vidas. Remember, we have, maybe 100,000 people per night staying in the Yellowstone Teton system in the summer. This is equivalent to a community of a modern U.S. city that are compacted into this zone of potential eruption, so the exposure is rather high. Em Yellowstone, a situação um dia pode se tornar crítica. E a questão não é se haverá uma erupção, mas quando e como. Nothing you can do about a volcano. If it's going to go off, it's going to go off. And the effects on civilization are going to be drastic. Talvez não possamos evitar a erupção, mas quando a rocha derretida começar a avançar em direção à superfície, os dados científicos nos alertarão a tempo? Agora, usando registros históricos, modelos científicos e a mais moderna computação gráfica, vamos testemunhar a devastação que se seguirá à erupção do vulcão de Yellowstone. Durante 70 mil anos, o vulcão de Yellowstone permaneceu calmo. Mas, cedo ou tarde, sua câmara de magma se encherá lentamente com milhões de toneladas de rocha derretida. A pressão dos gases empurrará a superfície, levando o vulcão ao ponto de ruptura. This is one of the rules of geology that happened in the past that'll happen again in the future. We know there's going to be super eruptions, and probably one at Yellowstone, and it's going to have catastrophic effects. Agora, com modelos feitos por computador e recentes informações científicas, você vai ver o que aconteceria se o maior vulcão da América do Norte entrasse em erupção. When that eruption occurs, there is no doubt whatsoever that parts of the northwest of the United States will be completely and comprehensively devastated. It'll just be over. It'll be toast. It'll be finished. O primeiro indício da erupção do Yellowstone é o estrondo subterrâneo causado por dezenas de pequenos terremotos. O chão começa a se elevar devido à pressão do magma e da água e gases quentes. Os tremores aumentam de intensidade, espalhando-se por toda a borda da caldeira. Todos os turistas são retirados do parque. Autoridades enviam alertas a cidades em um raio de 160 quilômetros, à zona de perigo de uma supererupção em Yellowstone. As cidades de Bozeman, Montana e Cody, Wyoming, preparam-se para o pior. Em todo o parque, novas rachaduras no solo liberam grandes geysers, jatos de água quente que se elevam a dezenas de metros de altura. The earthquake shaking itself will create fractures and cracks, allowing more material to come out. Os últimos turistas e funcionários se apressam a deixar o parque, tentando chegar à distância segura de 150 quilômetros antes da explosão da caldeira. Pode não dar tempo. A lava começa a surgir, vazando das rachaduras na superfície. Então, vapor e cinzas explodem e se elevam dezenas de metros até a atmosfera. Mas em vez de aliviar a pressão, a perda de gases acelera a erupção. The magma contains a lot of gas. And if you're able to depressurize the system rapidly, then the magma will lose its gas explosively and you can have a very, very large eruption. A rocha derretida com temperaturas de até 600 graus Celsius irrompe à superfície. It begins to erupt, and you see these flows coming out sideways, and there's nowhere to go. Como um furacão de cinzas, fluxos piroclásticos correm pela região a 150 km por hora. Para os que saíram do parque na última meia hora, não há mais esperança. A 80 quilômetros dali, os 30 mil habitantes de Bozeman, Montana, ficam horrorizados quando a coluna de pedras e cinzas atinge os céus. Se conhecessem o passado de Yellowstone, sabem que falta pouco para que sua cidade seja devastada. The pyroclastic flows may go out as far as 50 to 100 miles away from the volcano.
And so you'd see the pyroclastic flows coming across ridge after ridge after ridge, and then finally hitting where you are. So locally, regionally, it's absolutely devastating. Everything would be killed. O céu começa a escurecer ao passo que a nuvem de cinzas obscurece o sol. The material is going to explode, violently to the surface, and the material's coming out at supersonic velocities. And the finer materials go 50, 60, 80,000 feet into the atmosphere. Então, uma segunda erupção começa no outro lado da caldeira, depois outra. Já não se trata mais de uma simples erupção vulcânica. Como há centenas de milhares de anos, o fenômeno se torna a maior erupção jamais vista pelo homem. O gigantesco caldeirão de magma expele milhões de toneladas de rocha derretida que atingem dezenas de metros de altura, enquanto vários vulcões continuam a entrar em erupção. Onda após onda de cinzas e escombros incandescentes destroem tudo em seu caminho. Avisadas em cima da hora, quase 400 mil pessoas correm risco de morte e a situação piora. The material falls back onto the surface of the earth, and so you get ashes that are maybe 10, 20, 30 feet deep around Yellowstone. A radiante tarde de verão começa a parecer uma noite escura e tempestuosa. O peso das cinzas derruba tetos nos estados de Wyoming, Idaho e Utah, matando milhares, enquanto o vento empurra para leste uma nuvem de cinzas mais leves, 1000 vezes maior do que a produzida pelo Monte Santa Helena. There's so much ash put into the atmosphere, and it gets distributed so globally that it would cause disruption to air traffic, not just near the scene of the eruption, but really globally for a period of time. The ash goes in the jet engine and becomes ceramic and coats the jet engine. And there have been horrifying descriptions of airplanes just losing their power and diving while the pilots try to figure out what to do to start the engines again. O tráfego aéreo é interrompido quando a nuvem de cinzas atinge a atmosfera superior. E tem início a fase mais mortal da erupção de Yellowstone. There's lots of ways you can die in a pyroclastic eruption. And one way is to inhale the stuff and inhale these sharp pieces of glass. They attack the lungs, they attack the bones, they kill you from the inside. No país todo, máscaras são distribuídas para proteger das cinzas. Mas não há proteção para os animais. Em semanas, boa parte dos rebanhos do país morrem como os animais que habitavam as planícies de Nebraska há 12 milhões de anos. E as cinzas vulcânicas cobrem as plantações do meio oeste. You can't grow anything in that ash. Fresh volcanic ash is sterile, like Mount St. Helens just after the eruption. And so it wipes out the breadbasket of the world, breadbasket of Canada, breadbasket of the United States. E os efeitos podem se prolongar por anos. Recovery is going to be a long process. So where does food come from in the meantime? I don't know. Milhões de pessoas podem morrer de fome devido à queda de cinzas no meio oeste americano. Incontáveis outras sofrerão quando a nuvem de cinzas se disseminar pelo globo, mudando drasticamente o clima. It's quite likely that the climatic effects would be much worse than humans had experienced in the last couple hundred years. A erupção de Toba sugere que partículas de cinza continuariam na atmosfera durante 6 anos, esfriando radicalmente o planeta. Poderá nevar em junho e gear em agosto, o que causará destruição de lavouras durante muitos anos. Imagine 6 years without a growing season. What does that mean? I foresee a very difficult period of time when civilization would really be strained at the roots. This would be the most severe condition that human beings have ever met.